Bem-vindo a uma nova história em áudio em português. A dinâmica que usaremos é a seguinte. Primeiro você vai ler e ouvir a história com as palavras destacadas. Então você revisará o vocabulário com todas as novas palavras. Depois disso, você lerá a história novamente para colocar em prática o que aprendeu. Finalmente, você terá tempo para responder a uma pergunta e descobrir o que entendeu. Lembre-se de prestar atenção nas palavras para entender a mensagem e obter mais conhecimento. Todos nós aspiramos a uma longeva e uma vida saudável. Viver muitos anos pode ser difícil em nossos tempos, desde toda vez que vemos produtos alimentícios com substâncias mais prejudiciais. Talvez esta situação seja o produto das decisões das empresas, que produziram toneladas de alimentos artificiais para melhorar sua eficiência. Atualmente, os nutricionistas escreveram livros e compartilham conhecimento sobre conselhos para viver uma vida mais saudável, por isso compartilhamos algumas técnicas que você pode aplicar para incorporar uma rotina mais saudável em sua vida diária. O primeiro conselho é que você comece a comer alimentos mais saudáveis. Geralmente frutas e legumes são ricos em vitaminas e substâncias que produzem efeitos positivos em nosso corpo. Algumas das frutas mais poderosas são bananas, maçã e abacate. Este último, por exemplo, tem propriedades que aumentam nossa força e resistência a doenças. Os médicos recomendam que mantemos uma dieta balanceada que combine ingredientes diferentes. Aspiramos. Longeva. Saudável. Substâncias. Prejudiciais. Toneladas. Eficiência. Conhecimento. Compartilhamos. Técnicas. Aplicar. Incorporar. Química. Frutas. Legumes. Ricos. Substâncias. Poderosas. Bananas. Maçã. Abacate. Aumentam. Força. Resistência. Doenças. Dieta. Todos nós aspiramos a uma longeva e uma vida saudável. Viver muitos anos pode ser difícil em nossos tempos, desde toda vez que vemos produtos alimentícios com substâncias mais prejudiciais. Talvez esta situação seja o produto das decisões das empresas, que produziram toneladas de alimentos artificiais para melhorar sua eficiência. Atualmente, os nutricionistas escreveram livros e compartilham conhecimento sobre conselhos para viver uma vida mais saudável, por isso compartilhamos algumas técnicas que você pode aplicar para incorporar uma rotina mais saudável em sua vida diária. O primeiro conselho é que você comece a comer alimentos mais saudáveis. Geralmente frutas e legumes são ricos em vitaminas e substâncias que produzem efeitos positivos em nosso corpo. Algumas das frutas mais poderosas são bananas, maçã e abacate. Este último, por exemplo, tem propriedades que aumentam nossa força e resistência a doenças. Os médicos recomendam que mantemos uma dieta balanceada que combine ingredientes diferentes. Quais são algumas das frutas mais poderosas?
Algumas das frutas mais poderosas são bananas, maçã e abacate. Para alcançar uma vida saudável, evite atividades prejudiciais, como fumar ou beber muito álcool. Tem provado que o excesso de consumo de substâncias viciantes gera danos ao nosso cérebro e outros órgãos do corpo humano. Preocupe-se em manter um peso equilibrado, uma vez que a obesidade é considerada uma das causas mais frequentes de problemas cardíacos e derrames. O exercício é outra peça fundamental que nos ajudará a manter uma boa condição física. O exercício ajuda a fortalecer os ossos e os músculos, também melhora a nossa memória. É por isso que os médicos recomendam que você comece a correr para o parque pelo menos 1 hora por dia. Finalmente, não podemos esquecer a saúde mental, está relacionada às nossas emoções e como nossa mente se sente. Evite enfatizar e incomodá-lo por tópicos insignificantes, mantenha sempre uma atitude positiva e tente sorrir em todos os momentos. Alcançar. Evite. Prejudiciais. Fumar. Viciantes. Cérebro. Órgãos. Equilibrado. Obesidade. Causas. Frequentes. Cardíacos. Exercício. Fortalecer. Ossos. Músculos. Correr. Esquecer. Emoções. Incomodá-lo. Para alcançar uma vida saudável, evite atividades prejudiciais, como fumar ou beber muito álcool. Tem provado que o excesso de consumo de substâncias viciantes gera danos ao nosso cérebro e outros órgãos do corpo humano. Preocupe-se em manter um peso equilibrado, uma vez que a obesidade é considerada uma das causas mais frequentes de problemas cardíacos e derrames. O exercício é outra peça fundamental que nos ajudará a manter uma boa condição física. O exercício ajuda a fortalecer os ossos e os músculos, também melhora a nossa memória. É por isso que os médicos recomendam que você comece a correr para o parque pelo menos 1 hora por dia. Finalmente, não podemos esquecer a saúde mental, está relacionada às nossas emoções e como nossa mente se sente. Evite enfatizar e incomodá-lo por tópicos insignificantes, mantenha sempre uma atitude positiva e tente sorrir em todos os momentos. O que gera o excesso de consumo de substâncias viciantes? O excesso de consumo de substâncias viciantes gera danos ao nosso cérebro e outros órgãos do corpo humano.